Bom dia, querida igreja. Queremos desejar a você um excelente domingo. Temos aprendido na Escritura que uma semana não começa muito bem na segunda-feira. A semana, para ser realmente uma excelente semana, ela começa bem no domingo. Uma semana de primeira começa no domingo, pois no domingo nós nos voltamos de maneira mais ávida para as coisas sagradas, para as coisas santas. E é muito bom, como discípulos de Jesus, nós lermos a palavra de Deus e nos orientarmos através dos desígnios do Senhor. E neste domingo nós queremos, antes de ler o texto bíblico que o Senhor tem a nos ensinar nessa escola bíblica, eu quero dar uma dica a você, aos irmãos, acerca de um livro que é crucial, acredito, na vida de um discípulo de Jesus. Claro, além da Escritura, um bom livro para que você possa também ter como devocional. Esse livro é A Imitação de Cristo e a Centralidade da Cruz na Luta contra a Carne. Este livro foi escrito por Thomas Kempis e ele trabalha a espiritualidade de um discípulo, a espiritualidade de um homem e de uma mulher de Deus. Curiosamente, nós temos algo muito curioso acerca deste livro, que é dito na parte de trás, que diz assim: será surpresa para muitos saber que a imitação de Cristo vem sendo, por 500 anos, o livro devocionário cristão mais lido no mundo. Ninguém conhece quantas edições já apareceram nas várias línguas para os quais este clássico foi traduzido, depois que a primeira impressão em latim foi completada em Augsburgo, em 1486. Então, os que amam a imitação de Cristo encontram nele um encanto que só poderia vir da mente de um homem totalmente imbuído da palavra de Deus. O livro, foi chamado de o mais fino e primoroso documento depois daqueles do Novo Testamento, de todos que o Espírito cristão já inspirou. Então, inúmeros crentes, por muitas e muitas gerações e décadas, vêm descobrindo que os ditos fecundos que se encontram neste livro nos fazem mais próximos também do Cristo, em submissão à vontade dele e em vitória sobre a sua própria natureza inferior. Por que eu quero indicar esse livro? Porque tenho compartilhado, como na última quarta-feira, sobre o caminho também do discípulo de Cristo, o discípulo de Jesus. Na quarta que se passou, eu tive a oportunidade de trazer à igreja a reflexão sobre a tentação matricial de Jesus. E hoje eu vou concluir. E gostaria de convidar então você a abrir a sua Bíblia ou ligá-la no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E diz assim, a partir do verso 1, a Escritura Sagrada: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou o Cristo sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O Senhor respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo, mas não só isso, mostrou a glória destes reinos. E diz a Escritura
que ele disse no verso 9: tudo isso eu vou te dar, se ajoelhado, se prostrado me adorares. Então, Jesus deu uma ordem: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Verso 11 conclui-se assim: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos, seres espirituais, anjos eleitos, e o serviram. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, nós reconhecemos neste domingo pela manhã a Tua bondade sobre nós. Muito obrigado, porque o Senhor tem ministrado a igreja do Senhor dia a dia, através da Tua palavra. Pedimos ao Senhor a iluminação, Pai, para compartilhar verdades espirituais com os irmãos que se encontram em suas casas, que se encontram, ó Deus, espalhados, mas reunidos no Emanuel, aquele que disse: Deus conosco. Pedimos que o Senhor nos conceda duas coisas nessa manhã: primeiramente, discernimento espiritual, e segundo, nos dê também, Pai, o bom entendimento das verdades reveladas da Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Meus irmãos, como eu disse, na última quarta-feira, nós conversamos um pouco sobre a tentação do Cristo. E quero hoje concluir o que comecei então a dizer na quarta-feira no estudo bíblico noturno. A tentação do Cristo nos mostra a vitória do segundo Adão. Este Adão que vence no deserto. Este Cristo que vence no deserto e mostra a nós um caminho também para vencermos as nossas muitas tentações diárias. E fizemos a comparação do primeiro Adão. O primeiro Adão que está colocado num jardim, que lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tem muitas coisas a seu favor, inclusive a plena comunhão com o Criador, mas ali ele é derrotado. O ambiente não conseguiu guardar o homem Adão, porque ambientes favoráveis não garantem a mim, não garantem a você que seremos bem-sucedidos diante de qualquer situação. E Jesus venceu no deserto. E o deserto fala de lugar inóspito, lugar difícil, lugar de temperatura extremamente elevada. O deserto mostra para nós a solidão do Cristo. E no texto de Mateus, no capítulo de número 4, nós vemos o início da obra do Cristo, a obra do ministério do Filho de Deus, que inicia-se com uma palavra encorajadora dos céus. A Bíblia diz no capítulo 3, verso 17 de Mateus, abra na sua casa, diz assim: eis uma voz do céu que dizia: este é o meu amado Filho em quem eu tenho todo o meu prazer. Eugene Peterson traduziu o capítulo 3, verso 17 assim: este é o meu Filho escolhido e marcado pelo meu amor, alegria da minha vida. O Filho de Deus, Jesus, a alegria da vida do Pai. O Pai abriu os céus e diz a Escritura que Ele escancarou o seu amor dizendo: é o meu Filho querido, amado, em quem eu tenho o meu prazer, é a alegria da minha vida, eu tenho o meu amor, a marca do meu amor está sobre ele. Esse é Jesus. E Jesus então a seguir passa 40 dias no deserto. No final do processo dos 40 dias e 40 noites, o Senhor Jesus tem fome. O deserto, eu abro um parênteses para mostrar para você o que diz o verso 1. Jesus não foi levado pelas suas próprias vontades ao deserto.
A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Veja que coisa interessante. O Espírito de Deus nos conduz também a momentos aonde nós seremos extremamente provados. O Espírito Santo. E aqui o Espírito de Deus conduz o Senhor ao deserto com o objetivo de ser ali tentado pelo diabo. Mas pastor, Deus tenta o homem? Não. Deus prova o homem. Mas a tentação, ela tem a sua origem nestes seres espirituais da maldade, mas ela é alimentada por aquilo que está escrito no livro de Tiago. Eu convido você a abrir, que nós entendemos lá no livro de Tiago. Tiago está logo depois da carta aos Hebreus. Você pode observar o seguinte: Tiago disse assim, capítulo 1, nos diz a Escritura, ao contrário, capítulo 1, verso 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Se você ler Tiago capítulo 1, versículo 13, ainda nos dá uma outra orientação. Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta cobiça o atrai, o seduz, e então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, verso 15. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Gera morte na caminhada deste discípulo. Então o que temos aqui diante de nós é o Cristo, que passa 40 dias e 40 noites em jejum, e o verso 2 diz, teve fome. Que na versão bíblica escrita por Eugênio Peterson diz assim: Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou com muita fome, e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dá a ordem que transformará todas essas pedras no deserto em pães. Dá essa ordem. E nós aprendemos então que o inimigo, que nós vamos chamar de tentador, ele sabe adaptar as tentações às circunstâncias. Ele facilita as circunstâncias, adaptando de alguma forma para que você, para que eu, para que nós, para que a humanidade, uma vez que temos a natureza adâmica latente no nosso peito, para que nós sejamos envolvidos pela nossa cobiça. Mas o que tem então a nos ensinar diante da pergunta do inimigo, do tentador ao Cristo? Está com fome, Cristo? E aí eu quero lhe perguntar também nessa manhã: você está com fome? Fome de quê? Qual é a tua fome? Qual é a tua necessidade? Do que você tem fome? A fome humana, ela não é somente fome de pão, ela não é somente fome de comida. A fome humana, ela também é uma fome que fala dos sentimentos, fala de afeto, fala de relacionamento, fala de amizade, de companheirismo. A fome do homem, ela fala de completude. E quantas pessoas estão com as suas mesas e despensas fartas, mas estão sendo tentadas por causa da fome em alguma área da vida. Fome, por exemplo, que se manifesta às vezes na vida a dois. Fome de carinho, fome de atenção, fome que leva o filho e a filha a não ter tanto prazer mais dentro do lar e dentro de casa, porque não é mais ouvido, não é mais ouvida, não tem a atenção do pai, a atenção da mãe, a atenção dos familiares.
E nós vivemos uma geração de homens e mulheres famintos. E aí vem esse tentador fazendo essa proposta para o Cristo naquele tempo, mas ele continua ainda fazendo essas mesmas propostas diariamente, na rua que você mora, no trabalho que você exerce, ao seu coração, à sua mente, na sua vida. E como reagir? Primeiramente, o tentador chegou dizendo a Cristo, lançando dúvida. Diz a Escritura que no versículo 3 ele faz assim a seguinte questão: se és filho de Deus. Se és filho de Deus. Mas veja comigo, capítulo 3, verso 17, diz que o Pai do altos céus disse: ele é o meu filho amado. Mas agora o tentador diz no verso 3: se és filho de Deus. Então os céus estão dizendo, o Pai está dizendo: ele é o meu amado filho, em quem eu tenho o meu prazer, a alegria da minha vida. Mas no momento da tentação, a dúvida é lançada pelo tentador, dizendo: se és o filho de Deus, dá uma ordem, ordena, essas pedras vão ser transformadas em pães. Alimente a si mesmo. Eu pergunto a você também uma segunda realidade. Você acredita que Jesus sabia quem ele era? Ele, Jesus, a identidade dele? Eu acredito que a sua resposta é sim. Jesus sabia quem ele era. Acredito também que você acredita que Jesus não duvidou de que o Pai realmente disse a ele. Por isso, Jesus então reagiu da forma que reagiu. Mas e nós, que às vezes não sabemos quem somos, como proceder diante da nossa própria identidade como filhos de Deus? Ele não aceita Jesus Cristo, não aceita ser suprido por si mesmo. Que coisa curiosa. Quantos homens e mulheres dizem que eles são os homens que suprem suas casas? Quantos homens e mulheres dizem: é eu que faço, é eu que ajo, é eu que consigo, eu consegui isso, eu consegui aquilo outro. Meu irmão, você não conseguiu absolutamente nada. Você é um mordomo, você é um administrador. Nunca esqueça isso. E a Escritura está nos mostrando que Cristo, ele não aceitou ali ser suprido por si mesmo, mas ele aguardou então o momento oportuno de ser servido pelos céus, pelo Pai. O último versículo, que é o versículo 11, diz: anjos vieram depois de vencer aquelas tentações e o serviram. Os céus serviram a Cristo. Anjos fizeram uma mesa no deserto. Assim também deve ser com você, meu amado discípulo de Jesus, minha amada irmã, discípula de Cristo. Confie na mesa do Cristo, na mesa celestial, na mesa farta que o reino dos céus tem para você, e não confie que você é o homem, é a mulher que tem a proeminência, que tem a obrigação, que tem a glória devida dentro da sua natureza, na soberba humana de achar que você é o tal, porque você não é. Mas ainda vemos mais. A Bíblia Sagrada nos mostra que o que o maligno quer aqui, o tentador quer aqui, é que Jesus se torne um filho independente. E como um filho independente, ele pudesse assim fazer com que as suas mãos, de modo incrédulo, buscassem ajuda para si mesmo. E lamentavelmente, essa tentação tem levado muitos filhos de Deus a quedas. Independência é fazer de suas mãos o seu maior meio de ajuda e socorro. Independência é você, nas pequenas coisas, como nos negócios que você administra, você não parar para pensar qual é a vontade de Deus para aquele negócio. Independência
É você, diante das coisas pequeninas da caminhada cristã, na sua vida familiar, você julgar que você é dono do seu próprio nariz e você não perguntar ao seu Senhor se é a vontade dele ou não. Independência jovem, adolescente. É você observar que precisa realmente ter uma excelente profissão, você se dedica, você estuda, e isso é nobre, isso é bom, mas você nunca para perguntar se é essa a vontade de Deus para você, a nível de você ser útil ao próximo, ao semelhante. E você só olha a profissão como um meio de recurso próprio para você e para os seus prazeres. Mas será que é essa a vontade de Deus para ti? Para você? Será que é essa a vocação que o Senhor tem para a sua família? Será que é essa a vocação que Deus tem para você, meu irmão? De maneira que muitos lutam com a dúvida se são ou não filhos de Deus. Aceitaram, infelizmente, o sim do tentador. E aceitar o sim do tentador como proposta de verdade, mesmo sabendo que no tentador não habita nenhuma verdade, somente habita a meia-verdade e a mentira, e não por acaso ele é conhecido como o pai da mentira. Mas, irmãos, a Escritura nos mostra que Jesus respondeu vencendo assim: não só de pão, de necessidades viverá o homem. Diz a Escritura que Jesus citou Deuteronômio. É preciso mais que pão para permanecer vivo, é o que Jesus está dizendo. É necessário para permanecer vivo mais do que pão, porque o que ele está dizendo aqui é que são necessárias firmes palavras que procedem da boca de Deus. Muito mais do que pão é o que você precisa. Muito mais do que pão é o que eu preciso. Eu preciso de palavras firmes que procedem da boca do meu Pai, do nosso Pai, do Pai nosso. É isso que nós precisamos. Então, quando Cristo vence essa primeira realidade da tentação, ele está ensinando para os futuros discípulos que a espada do Espírito diante da tentação, ela precisa brilhar, porque a vitória contra qualquer cobiça na minha natureza, ela só é alcançada pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito ali, ela brilhou e sempre brilha na vida de um eleito de Deus e de uma eleita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também nós aprendemos com Jesus a partir do versículo 5 que Jesus Cristo não usa armas carnais. As armas de Cristo são sempre espirituais. Por isso, Jesus ali naquele momento, ele poderia ter proferido como algo novo, verbo de Deus, como a palavra encarnada de Deus, como filho de Deus. Ele poderia ter dito algo novo que ninguém tinha ouvido, mas ele preferiu usar o que estava escrito no passado, e ele citou Deuteronômio. Isso traz um ensino para nós, o ensino de que existe um poder na palavra de Deus que nem o diabo pode negar. Vou repetir. Quando nós estudamos em escola bíblica, a Escritura, que é inspirada, a revista não, os livros não, mas a Escritura, inspirada pelo Espírito Santo. Existe um poder na palavra de Deus que nem o diabo, que nem os seus anjos podem negar. É o que Jesus está nos ensinando. E Jesus está nos ensinando também que nossa vida e nosso sustento não depende do que é palpável e visível, embora o visível possa ser usado para auxílio. Terrível coisa é ser guiado pela dúvida do tentador.
E muitos que talvez agora me veem, muitos que ouvem, muitos que participam deste estudo dominical, talvez estão lutando com a dúvida se são amados, a dúvida se são realmente fazendo parte da família de Deus, a dúvida se são eleitos de Deus, a dúvida se o Senhor os comprou, e essa dúvida é alimentada por outras e outras e outras dúvidas. Mas, meu irmão, o Senhor, Ele pela palavra dEle nos diz que nós devemos lançar essas dúvidas aos pés dEle e fazer com que de alguma forma sejam colocadas ali sobre o governo do Eterno e a nossa mente tenha paz, de acordo com Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Você não tem paz com Deus por causa dos méritos, você não tem paz com Deus por causa da sua frequência à instituição, você não tem paz com Deus por causa dos rituais religiosos, você tem paz com Deus por causa dos méritos de Jesus Cristo, perfeito, justo e o único mediador entre Deus e os homens. E diante disso, terrível coisa é ser guiado pela dúvida tentadora. E Cristo precisava então mostrar àquele ambiente desértico a sua confiança em Deus. E aí diz o versículo 5, que o tentador leva Cristo à cidade santa, coloca Cristo num lugar alto, no lugar mais alto do templo, que é o pináculo do templo, que é traduzido na segunda prova, dizendo assim: ele o pôs na parte mais alta do templo e o desafiou: já que você é o Filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou a Bíblia, citou o Salmo 91, e ele o entregou aos cuidados dos anjos. Tanto o protegerão que você não vai machucar nem mesmo o dedo numa pedra. Mas o contra-ataque de Jesus foi com uma citação de Deuteronômio também, dizendo: não tenha ousadia de testar o Senhor, seu Deus. O que está escrito na revista atualizada, a Bíblia que usamos, que o Senhor então disse: não tentarás o Senhor teu Deus, versículo 7, é o contra-ataque do Senhor. Cristo então está declarando confiança em Deus, confiança em Deus quando ele está sendo conduzido a um lugar alto, porque havia uma crença naquela época, que o Messias viria como? Que o Messias viria voando. Havia uma crença naquela época que o Messias, além de voar, ele seria reconhecido por todos. Pula, lugares altos. Pula, porque lugares altos trazem os seus perigos. Mas Jesus é persuadido a exercer uma grande crença, em vez de crer pouco. Agora, não é cuidar de si mesmo como na primeira tentação, mas agora é confiar que existe uma promessa distorcida do Pai. O lugar foi escolhido a dedo pelo tentador. Nada melhor do que o templo, nada melhor do que o pináculo do templo. E eu quero terminar essa escola bíblica pensando também nas tentações que nós temos tido no templo. E no templo, muitos têm sido tentados. Eu estou ministrando este estudo de um ambiente que chamamos de templo, mas sabemos, o templo do Espírito Santo é você, sou eu, é gente. Mas nesse ambiente onde aqueles que são templo do Espírito Santo reúnem, muitas tentações acontecem. A tentação de olhar para o lado dos bancos e pensar que somos melhores do que o outro. A tentação de julgar que a nossa santidade ela é superior à do outro. A tentação de competição
entre se cantar ou não cantar, entre os talentos e os não talentosos, entre os que usam o microfone e os que não usam, entre os que leem e os que não leem, entre os jovens e os anciãos, e no meio dessas muitas tentações, muitos iriam pular para serem vistos. Mas Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Ali era vantagem para o tentador, pois a natureza, minha natureza e a sua natureza, tende a cair quando se está no lugar alto, quando se está no pináculo. E Satanás tomou então emprestada a palavra, e ele pega o Salmo 91 e usa ela de maneira ilícita. Que tristeza! Pegar a palavra e usar a palavra de maneira ilícita. Parece com o nosso tempo, não parece? Homens e mulheres que estão usando a palavra e ferindo as pessoas e machucando as pessoas, e não estão utilizando a palavra para trazer esperança, consolo, vida nova, trazer a condução dessas pessoas ao Cristo da palavra. Mas ele não cita a Bíblia corretamente, não manuseia a Bíblia de maneira correta. Ele removeu as palavras necessárias, e ele pega a promessa e faz a promessa dizer aquilo que a promessa não afirma. E o tentador faz isso. Ele pega a palavra e faz a palavra dizer aquilo que a palavra não diz. Ele pega a Bíblia e faz a Bíblia dizer aquilo que a Bíblia não está dizendo no seu contexto, porque ele usa dos seus pretextos para afastar os homens, para ferir os homens, para mostrar aos homens um Cristo que Jesus não conhece, para colocar na boca de homens promessas humanas, mas que não é Cristo que prometeu. E isso, meu irmão, está dito aqui para nós como um grande alerta, porque ele prescreveu ainda uma ação que Deus condena: lança-te daqui abaixo, e nós vamos ser guardados nos nossos caminhos, mas não nas nossas tolices. O homem, a mulher, é guardado sim nos caminhos, mas nas suas escolhas irresponsáveis, não. Nas suas tolices, não. E você precisa então observar que ele fala de anjos, ele fala de seu Senhor, sua função, seus cuidados. Ele trata de assuntos sagrados com familiaridade, mas ainda assim, ele é um ser tentador, ele é profano. O tentador falou sobre anjo aqui, mas ele age como demônio. Eu peço que você guarde isto nessa escola bíblica. O tentador das nossas almas, neste tempo de quarentena, ele não muda. Ele tem fala de anjo, mas ele age como demônio. Ele age como alguém que quer grugar sobre você fardos pesados, e fardos pesados ao qual Cristo disse que eu e você, como filhos de Deus, não devemos ter. A primeira proposta fala de pão, a segunda, ambição. E Jesus estava sempre ali, com a espada do Espírito para os golpes, porque o inimigo, na história, ele muda as táticas, e nós também não devemos alterar a nossa arma resistente. É essa palavra que eu tenho para compartilhar com você em forma de estudo bíblico nessa manhã. O Espírito de Deus falou comigo profundamente essa semana, desde quarta-feira, e eu tenho me debruçado sobre esse texto, e deixo 3 realidades práticas para a sua vida, como família e como homem e mulher de Deus. A primeira delas, olhando para esse texto, o objetivo do tentador diante de Cristo era tirar Jesus do propósito da cruz. E eu posso pensar também que no tempo de hoje, o tentador tem de alguma forma tentado a muitos de nós, tentando-nos
a que nós não tenhamos propósito, a que nós nos afastemos da mensagem da cruz, a que nós de alguma forma não renunciemos às nossas vontades. Essa é a primeira realidade. A penúltima realidade que eu vejo é que o texto está mostrando o processo de renúncia de Cristo. Cristo é 100% Deus, é 100% homem, mas ali como 100% Deus e 100% homem, Cristo entendia que ele venceria o tentador com a palavra e que ele iria cumprir cabalmente a missão ao qual Deus o designou, que na cruz do Calvário se cumpriu plenamente quando ele disse: está consumado. E na caminhada de um discípulo também nós ganhamos e recebemos uma mensagem da cruz e uma cruz para a caminhada de peregrino. Mas tem muitos que não sabem o que é morrer para a sua própria vontade, morrer por seus prazeres, morrer por seu ego. E gente que está dentro das igrejas cristãs, que não morre, mas desmaia e ressuscita de novo. E diz ainda em alto e bom som: comigo não é assim, comigo não faz, eu não tenho sangue de barata. Meu irmão, barata nem sangue tem, mas que Cristo transforme você e faça você entender que a vida cristã, ela é uma vida de conversão, novo nascimento, mudança de mentalidade, novos hábitos. E a cruz trabalha nos hábitos que nós temos enraizados em nós, hábitos mundanos que nos afastam do propósito de Deus. E a última verdade: Cristo venceu o tentador, ele venceu a tentação. Anjos o serviram no final de tudo, e nós bendizemos a Deus por isso. Mas também nós entendemos que Cristo não se prostrou para o tentador, como está dito aqui no versículo de número 8, que o diabo o leva a um monte muito alto, mostra os reinos do mundo, a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado, ajoelhado, me adorares. É uma troca. Ajoelha e você vai receber aquilo que ele não é dono. Mas veja o que Jesus diz no verso 10: retira-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. O que nós aprendemos é que Cristo não se prostra para o tentador, mas Cristo se prostrou. Lá em João capítulo 13, ele se ajoelha, pega uma bacia, água, toalha, e ele lava os pés dos discípulos pecadores, de Judas, de Pedro, de Mateus. Cristo vai lavando os pés dos discípulos. Cristo vai lavando os pés de homens pecadores, lavando os pés de homens como eu e como você, nos dando exemplo de serviço, de amor e de compaixão. Porque quantos não se dobram porque não mudaram de vida? E não são poucos os que se dobram diante das propostas sedutoras e tentadoras. Mas Jesus se dobra para cumprir o projeto de Deus, que Deus o deu e que Deus concedeu a ele. Diante disso, Deus tem concedido um projeto a você, de vida, mas de vida em Cristo. E nessa manhã, nós podemos observar essas verdades. O discípulo vencendo a tentação, com o Cristo vencedor, tudo vai terminar bem. Eu quero convidar você a nós orarmos, pedindo que este domingo seja agraciado com a sua boa palavra, e que essa palavra te incentive, te transforme, mude a sua mente, mude a sua história. Não só te faça bem, mas te faça um homem que se prostre, que se ajoelhe diante de Deus, diante do Eterno, diante do Pai. Vamos orar?
Amado Deus, em nome de Cristo, muito obrigado por esse domingo que o Senhor fez. Obrigado por essa escola bíblica, palavra revelada do Senhor ao nosso coração. Agora é o desafio, Senhor. Treino é treino, jogo é jogo. Nos ajude a vencermos no dia a dia as inúmeras tentações que são colocadas a nós também, para que olhando para o exemplo do Cristo, nós realmente nos apropriemos das verdades sagradas de que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em nome de Jesus nós oramos gratos por essa reflexão dominical e agradecendo a Ti por tudo o que o Senhor tem nos ensinado no transcorrer deste tempo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.